Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 11. Na última pregação, 2 domingos atrás, a gente falou do versículo 1 do capítulo 11, que vai fechar a sessão do verso 8, do capítulo 8 ao 11. E agora nós vamos fazer a leitura do verso 2 até o 16. Depois da leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que respondam com amém. E nós vamos orar mais uma vez. 1 Coríntios 11, verso 2 diz assim: eu vos elogio porque em tudo vos lembrais de mim e vos tendes apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. E todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça raspada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte também o cabelo. Se porém é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, então cubra a cabeça. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque a imagem e a glória é de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher vem do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Julguem vocês mesmos: é adequado que a mulher olhe a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que o homem que tiver o cabelo comprido, isso lhe é motivo de desonra? E que se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe foram dados no lugar do véu. Mas se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume, tampouco as igrejas de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua santa palavra, e como Paulo vai dizer em sua segunda carta aos Coríntios, nós não somos como Moisés, que ao subir o Monte Sinai e encontrar com o Senhor, e ao resplandecer a sua glória numa luminosidade em sua face, precisou cobrir o rosto com um véu. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor e somos transformados à imagem de Cristo pelo Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, liberdade do pecado, do egoísmo, liberdade, ó Deus, de tudo que te desagrada, para vivermos para o Senhor. Que o seu Espírito nos encha, nos dê clareza da sua palavra, nos revele a sua santa palavra a cada um de nós, e que nós venhamos a crer, mas não somente crer e entender, mas também viver e praticar e proclamar a sua palavra no poder do seu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós precisamos primeiramente lembrar do contexto que essa passagem está inserida. Lembrem que 1 Coríntios é escrita em blocos, porque Paulo está respondendo a várias perguntas e vários problemas daquela igreja. Então em Corinto envia uma carta para Paulo enquanto ele estava lá em Éfeso, mostrando todas as dificuldades daquela igreja, e Paulo vai respondendo ponto por ponto dessa carta. Primeira coisa, ele lida com a questão da divisão da igreja, capítulo 1 ao 4. Depois ele vai lidar com questões relacionadas à sexualidade da igreja, capítulo 5 ao 7. E nós terminamos semana retrasada a sessão do capítulo 8 ao 10, que trata em como o cristão e a igreja se relacionam com a cultura. Se o cristão pode ou não comer carne sacrificada aos ídolos. Nós vimos que sim, porque o ídolo não é nada, o ídolo não existe, mas dependendo do contexto, a gente precisa se abster da idolatria que acontece na cultura ao nosso redor e mantermos puros a nossa vida e o nosso culto diante de Deus. E ele termina essa sessão, final da última pregação desse texto, falando lá em 1 Coríntios 10, 31, que
quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do nosso Deus. E ele escreve isso não apenas para encerrar essa sessão de comer ou não comer certo tipo de comida em certo tipo de contexto, ou seja, como para a glória de Deus, mas também esse versículo serve como introdução para essa nova sessão na carta, que vai do capítulo 11, verso 2, até o final do capítulo 14, onde Paulo vai estar lidando com questões relacionadas ao culto da igreja. O que deve e o que não deve acontecer no culto enquanto a igreja se reúne para cultuarmos a Deus. O que traz glória para Deus e o que traz vergonha para o Evangelho. Qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, qual que é o papel da ceia no culto da igreja, a gente vai ver semana que vem. E qual que é o papel dos dons espirituais, capítulo 12, 13 e 14, no contexto de culto da igreja. É o que Paulo vai estar lidando aqui do capítulo 11 ao 14. Então, toda essa passagem está lidando com a glória de Deus em meio ao culto cristão, a glória que nós prestamos a Ele enquanto reunidos em comunidade de fé para louvarmos e adorarmos e ouvirmos o nosso Deus. E Paulo está lidando então exatamente com esse contexto de glória de Deus, de culto ao Senhor. Um culto que a gente presta enquanto nova criação de Deus, mas por outro lado, sem desprezarmos a ordem criacional. Paulo vai apelar para a criação de Adão e Eva, para estabelecer uma ordem, os princípios de funções dentro da igreja, e ele vai começar a tratar do culto exatamente com essa questão de como as mulheres podem trazer honra ou vergonha para os seus maridos no culto, e como o homem pode trazer glória a Deus ou vergonha para o Evangelho em seu comportamento e em sua, até mesmo em sua aparência física no culto cristão. Então, o texto diante de nós não trata centralmente sobre a questão do véu. A gente lê aqui que a gente precisa, as mulheres precisam cobrir a cabeça, o homem não pode cobrir a cabeça, e no final ele fala que o cabelo foi dado no lugar do véu, a mulher precisa usar o véu para orar. O que está central nessas questões periféricas é a questão de trazer ou não trazer glória ou vergonha, dependendo do seu comportamento, no culto cristão. Esse é o centro e o cerne da passagem. Eu preciso falar isso, enfatizar isso, porque nós temos muitas pessoas aqui que veio da igreja Congregação Cristã do Brasil, onde se tem o costume lá, e outras igrejas também, de as mulheres usarem o véu o tempo todo para orar. Nós temos igrejas da nossa tradição, que eu já ouvi falar, especialmente no norte do país e em outros lugares do mundo, que as mulheres também usam o véu. Então isso não é algo excepcionalmente da Congregação Cristã, mas igrejas católicas às vezes usam, algumas igrejas reformadas também usam. E o grande ponto de dificuldade de entender isso é porque nós pegamos esse contexto que nós estamos vivendo e vamos para o texto bíblico para achar respaldo ou não respaldo para essas práticas da igreja hoje. E isso é uma inversão da nossa leitura bíblica, do temor de Deus, para ouvirmos o que Deus está falando. Primeiro a gente precisa deixar de lado o nosso contexto cultural, eclesiástico, teológico, social que nós vivemos, ouvirmos o texto bíblico falar em seu contexto histórico, para só depois nós aplicarmos o texto bíblico para a nossa realidade presente. Então primeiro nós olhamos para o horizonte do texto bíblico como um horizonte, para depois nós olharmos para o nosso horizonte de significado, para então nós vermos como esses horizontes podem se sobrepor. A gente não pode pegar o nosso horizonte e impor ao texto bíblico, que é o que nós fazemos por ignorância bíblica de todo o seu contexto histórico. Uma pergunta simples já cai por terra todo o nosso debate sobre véu hoje em dia. A grande pergunta é: o modo como a sociedade romana e como as mulheres romanas, as mulheres em Corinto especificamente, usavam cobertura na cabeça, é exatamente igual, tem o mesmo sentido, tem a mesma teologia de que as igrejas cristãs fazem hoje. 2000 anos de gap histórico,
em uma sociedade absolutamente diferente de nossa, no sentido cultural da coisa, é óbvio que a resposta é um gritante não. Então nós precisamos primeiro entrar na mente de Paulo, olhar pela igreja de Corinto, como que eles entendiam a vestimenta do homem, como eles entendiam a vestimenta das mulheres naquela época, entender o que Paulo está ordenando aqui à igreja, para depois então nós vermos os princípios que Paulo está estabelecendo aqui para nós hoje. É assim que nós vamos caminhar nessa manhã. Por exemplo, tem um missionário que também é um grande estudioso, ele é antropólogo, ele é linguista, chamado Charles Kraft, que ele passou um tempo fazendo missões na Nigéria, e os cristãos da Nigéria, eles não conseguem entender o seguinte, eles se perguntam, por que os cristãos no Ocidente, quer dizer, no continente americano, obedecem o mandamento de não matar, por exemplo, mas não obedecem o mandamento de usar o véu na igreja? Então nós temos várias partes do mundo, na Nigéria, em vários lugares na Ásia, em várias partes do mundo mesmo, onde os cristãos entendem que usar o véu é um mandamento inquebrável, não contextual, igual é o mandamento não matar, não adulterar, não adorar outros deuses diante dele. E nós vamos ver que o próprio texto bíblico vai colocar para nós que isso está mergulhado em uma questão cultural muito específica da igreja de Corinto. É claro que a parte dessa questão cultural, nós não relativizamos esse texto bíblico, como eu falei no começo, é palavra de Deus para nós, é autoridade sobre nossas vidas, mas a gente precisa ouvir o texto em seus próprios termos. E se existe algo cultural no texto que nós não fazemos hoje, no mínimo o texto tem duas coisas: princípios éticos para nós seguirmos, e acima de tudo, princípios teológicos, ou seja, Deus está se revelando aqui no texto bíblico de 1 Coríntios 11, do 2 ao 16. Então vamos ver, irmãos, verso por verso, palavra por palavra. Nós vamos dividir o texto em três partes, em três parágrafos. Paulo está estabelecendo tanto uma hierarquia funcional na igreja, a partir do Evangelho, quanto uma igualdade ontológica dos cristãos. Eu vou explicar cada um desses termos à medida que nós vamos prosseguindo na nossa exposição bíblica. Primeira parte do texto vai do verso 2 até o verso 10, onde nós temos o estabelecimento de uma hierarquia funcional na igreja. Ele começa o verso 2 elogiando os coríntios. Então Paulo vai misturando críticas e repreensões com alguns elogios que aquela igreja tinha, também algumas características interessantes para nós imitarmos. Eles estão firmemente apegados à tradição que Paulo entrega a eles, pelo menos em algumas partes dessa tradição. A tradição é boa, e a tradição apostólica ela é real, e a tradição apostólica está todinha grafada no texto do Novo Testamento e no Antigo Testamento também para nós. Verso 3: Todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Paulo ele vai colocar uma corrente funcional de autoridade aqui. Irmãos, muito mais importante do que o debate de usar véu ou não, que não tem a menor importância se uma igreja usa véu ou não, a gente vai ver isso, no sentido da cultura de hoje em dia, é um debate muito mais rígido nos nossos dias, que é o debate de igualitaristas versus complementaristas. O que é isso? Na igreja cristã hoje em dia nós temos esses dois tipos de olhar para a função do homem e da mulher na igreja. O complementarismo que nós seguimos, que as igrejas reformadas seguem, que nós entendemos que é o que a Bíblia vai nos ensinar, é dizer que o homem e a mulher são iguais em seu ser e em seu valor como imagem de Deus. Nós temos a mesma dignidade, o mesmo valor, nós somos igualmente imagem de Deus. O homem não é maior que a mulher não é melhor que o homem, diante de Deus nós somos iguais nesse sentido valorativo, mas que existem diferenças funcionais do homem e da mulher. A própria estrutura
estrutura física, psicológica do homem sendo diferente da mulher, estabelece-se na ordem da criação como necessariamente tendo funções diferentes na família, na sociedade e também, especialmente na igreja. Por exemplo, a Bíblia proíbe expressamente, claramente, com todas as letras, igrejas terem mulheres como líderes, ou seja, não existe pastora, não existe bispa, não existe apóstola. É um cargo imenso e errado que se coloca sobre as mulheres. Isso não tem nada a ver com o valor da mulher, isso não tem nada a ver com a capacidade da mulher. Eu tenho absoluta certeza de que todas as mulheres aqui são melhores em tudo que os homens, inclusive em liderar. Mas Deus estabelece isso para quê? Tanto para a mulher ser humilde, tanto para que o homem seja humilde e dependa de Deus. E portanto, na igreja nós temos funções diferentes. Isso é expressamente claro nas Escrituras. O igualitarismo vai dizer que o homem e a mulher, igual o complementarismo, tem o mesmo valor, mas vai dizer que não existe diferença de função na família ou na igreja. Isso não chega a ser uma heresia. Nós temos pessoas salvas que acreditam nisso, mas o que eu tenho visto e todos os pastores decentes do nosso país têm visto é que quando as igrejas abraçam o igualitarismo, que apesar de ser um erro, não é uma heresia, normalmente, hora ou outra, a igreja vai abraçar agendas feministas antibíblicas no seu seio, mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque todo erro leva a outro erro que leva a outro erro. Então Paulo está colocando para nós aqui o homem é o cabeça da mulher. E cabeça, irmãos, é uma forma metafórica, a palavra grega kephalé, que significa autoridade. Então Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, Deus é autoridade sobre Cristo, Cristo é autoridade máxima sobre o homem, e o homem ele tem uma função de autoridade debaixo da autoridade de Cristo sobre a mulher. Então o homem que está completamente submisso a outro homem, que significa que é Jesus Cristo, nosso Senhor, está pelo poder do Espírito crescendo em ser mais semelhante a Ele, em humildade, em amor, em serviço. Ele tem autoridade sobre a mulher, para levá-la também a ser mais parecida com Cristo, porque a mulher também está debaixo de Cristo como seu cabeça supremo, com sua autoridade suprema sobre todas as coisas. É isso que Paulo está estabelecendo para nós. Só uma nota de rodapé aqui: no século IV, os arianos, que são hereges, que negavam a divindade de Cristo, amavam esse versículo para falar que Cristo não é Deus, porque Cristo está debaixo da autoridade do Pai. E portanto, estando debaixo da autoridade do Pai, ele não pode ser igual ao Pai. Não é isso que Deus está falando? Deus Pai é o cabeça de Cristo. E tem muitos evangélicos hoje, inclusive da nossa tradição, batistas reformados, homens como Wayne Grudem, que tem um excelente livro de teologia, que vão dizer que Cristo ele é funcionalmente submisso ao Pai desde a eternidade. E isso é um erro gigante, porque o que o texto está falando, irmãos, é que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é a palavra grega para Messias. Messias necessariamente está evocando a humanidade de Cristo. E aí sim, Cristo enquanto homem, enquanto Deus encarnado, na sua humanidade, ele é completamente submisso ao Pai. Ele fala no Evangelho de João: eu não faço nada por mim mesmo, eu faço tudo o que o Pai me manda, eu faço toda a vontade de Deus. Cristo como homem, ele é completamente um adorador de Deus Pai. Lá na tentação ele fala para o diabo: não adorarás outros deuses, somente ao Senhor Deus adorarás, porque senão ele é um pecador, senão ele é um idólatra. Como homem, em sua humanidade, como Cristo, como Messias prometido no Antigo Testamento, Cristo é completamente submisso ao Pai. Mas como Deus, igual ao Pai e ao Espírito,
não existe linguagem de subordinação ou de cabeça, porque eles são três pessoas absolutamente iguais em sua essência, completamente Deus. E portanto a gente não fala em submissão, mas a gente fala numa harmonia perfeita da vontade do Pai com a vontade do Filho, com a vontade do Espírito. Não é como se a vontade do Filho fosse uma e a do Pai fosse outra, não, é a mesma vontade divina fazendo todas as coisas. Então Cristo como homem se submete ao Pai, o homem redimido em Cristo se submete a Cristo como seu Senhor, e o homem e a mulher submetem-se a Cristo, e a mulher também está submetida ao seu marido. A palavra homem e mulher aqui, ela é melhor entendida como marido e esposa. Continua no texto, verso 4: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, ou em outras palavras, desonra o seu cabeça, que é Cristo. Então Paulo está colocando aqui no meio do culto público, e a cabeça coberta aqui do homem, no caso, é o seu cabelo longo. Ele está falando que um homem exercendo uma atividade pública no culto da igreja, orar e profetizar, ir a Deus em oração publicamente, ou proclamar a palavra de Deus profeticamente, ele está desonrando Cristo se ele estiver com a cabeça coberta. O que significa isso? Primeira coisa, irmãos, na cultura romana em que os coríntios estavam inseridos, o homem usar cabelo feminino, não cabelo comprido, cabelo feminino, era um sinal de homossexualidade. Ok? Sinal de homossexualidade. É igual hoje, ele está se portando como uma mulher. É claro que existem homens do século I, em toda a história, que tem o cabelo mais comprido, que não é necessariamente feminino. Paulo não está falando isso. Nós temos votos judaicos em que os judeus não rapavam, não cortavam o cabelo. Então por um período eles tinham um cabelo bem longo e não tinham o menor traço de homossexualidade nisso. Mas o natural do homem é se portar como homem, até mesmo em seu corte de cabelo. Então um homem que tem um cabelo afeminado, o que quer que isso signifique em cada cultura, não pode estar à frente da igreja, porque vai desonrar a Cristo. O ponto de Paulo aqui é mostrar que existem diferenças marcadas entre o homem e a mulher, que deve ser visível na igreja, para não trazer desonra ao Evangelho e ao nosso Senhor Jesus, que é o Evangelho. Ele continua, verso 5: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte também o cabelo. Se porém é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, então cubra a cabeça. A gente precisa ter em mente como que era a vestimenta de uma matrona romana, de uma mulher cidadã romana, que era o caso das mulheres aqui na igreja de Corinto. Como que elas se vestiam? Elas tinham uma túnica, em cima da túnica elas usavam uma estola, uma outra vestimenta, usava talvez alguns adereços, se ela tinha alguma condição financeira, e ela amarrava o cabelo com algumas faixas de linho, e em cima dessa faixa de linho ela colocava uma vestimenta que eles chamavam em latim, que era a língua romana, de pala, que era um manto que ela colocava sobre a cabeça. Isso de alguns séculos antes de Cristo até a época de Paulo. Por que elas faziam isso? Por um motivo muito simples. Na cultura antiga, ao que Paulo está inserido, o cabelo da mulher estava ligado com a sua sexualidade. Então era algo erótico na vista daquela sociedade romana e coríntia, a mulher expor os seus cabelos. Normalmente a matrona romana, a mulher romana, só mostrava o seu cabelo para o seu marido. Ok? Só que especificamente na época de Paulo, vamos dizer os historiadores, os escritores romanos da época,
que as mulheres na época no século I estavam começando a mudar esse costume. Então era comum você ver de vez em quando, andando pelas ruas de Roma, pelas ruas de Corinto, de Éfeso, de qualquer cidade romana, você começar a ver mulheres andando em público com a cabeça descoberta. Esse é o ponto aqui. Sem a pala, sem aquela vestimenta maior que estava junto ali com a sua túnica, como uma vestimenta, mostrando que elas estavam empoderadas, usando o jargão contemporâneo feminista, né? Elas estavam dizendo: olha, isso não tem nada a ver mostrar meu cabelo, e algumas mulheres estavam saindo assim em público. E aí nós temos a conversão dessas mulheres pelo Evangelho. E pode ser que algumas mulheres aqui na igreja de Corinto dizendo: olha, agora eu sou livre em Cristo Jesus, agora o Evangelho me liberta do pecado, me liberta das amarras, e eu não preciso usar a pala, que a gente vai traduzir como véu, mas eu estou evitando o véu por causa da associação contemporânea. Eu vou deixar de usar esse manto porque agora não tem nada a ver. Só que Paulo vai dizer: olha, irmãs, se vocês forem à frente da igreja no ato de culto, ou para orar, ou para trazer uma profecia, eu vou deixar a questão da profecia para o capítulo 12 ou 14, cubram a cabeça ainda, porque vocês podem provocar sexualidade, podem provocar a indecência nos homens, por exemplo. Pode ser que muitos homens na época ainda tinham essa questão ligada da sexualidade com o cabelo da mulher. Como transpor isso nos nossos dias? É óbvio que no nosso contexto, o cabelo está completamente desassociado da sexualidade da mulher. Pelo menos normalmente, né? É claro que pode ter alguma pessoa aí que acha sensual o cabelo da mulher, mas é um problema no coração da pessoa. Mas culturalmente falando, nós não fazemos mais essa associação. Tem até uma série de comédia policial chamada Brooklyn 99, que um dos policiais lá, bem paspalhão, ele vai dizer que a coisa mais íntima que o homem pode fazer com a mulher é lavar o cabelo dela. Essa é uma coisa muito marcada daquele personagem, né? Mas normalmente a gente não faz essa associação. Então o ponto aqui é a decência cristã. A mulher, ela precisa se vestir, e o homem também, de forma decente. Primeiramente, para marcar tanto a masculinidade do homem quanto a feminilidade da mulher, e de forma não sexualizada, especialmente se a irmã vir aqui à frente para orar, para cantar, para talvez falar uma palavra de Deus rápida para a igreja, em contexto onde isso está dentro de uma liturgia ordenada. Você não pode estar aqui à frente do culto público, representando a igreja diante de Deus, ou a palavra de Deus diante da igreja, de uma forma a provocar sensualidade em homens ou mulheres, quer seja o homem ou a mulher aqui na frente. É isso que Paulo está ensinando aqui. É vergonhoso. E Paulo está dizendo: olha, não cobrir a sua cabeça é como você rapar a cabeça. E lá em Corinto, as prostitutas cultuais rapavam a cabeça. Lá no templo pagão, todo mundo sente todo mundo, e não tem essa distinção de gênero, todo mundo rapava a cabeça, não sabe se estava com homem ou com mulher, era uma coisa abominável, para falar o mínimo. Então Paulo está dizendo: olha, se você não quiser usar o véu, é a mesma coisa que você rapar a cabeça, está mostrando sensualidade. Não é para rapar a cabeça, portanto cubram aquilo que se sensualiza em vocês. Isso também é algo cultural. Hoje em dia, por que as mulheres vão rapar a cabeça? Normalmente porque estão lutando contra câncer. E não há absolutamente nada de errado na mulher ou no homem lutando contra o câncer, passando por quimioterapia, rapar a cabeça. É outro contexto, é outra prática, é um outro olhar cultural. Estão me ouvindo? Acho que acabou a pilha aqui, né? Ou não? Está saindo ainda? Ou o meu retorno aqui? Se o Thiago puder ver para mim, o Danilo ali. Mas, irmãos, eu vou aumentar a voz aqui, né? É isso que Paulo está ensinando aqui. Está ensinando a decência no culto público. Vamos continuar aí, verso 13 nós já lemos, verso 14. Porque o marido incrédulo... estou aqui no capítulo 7 por causa do vento aqui. Verso 7. Pois o homem não deve cobrir a cabeça,
porque a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. Uma outra dificuldade aqui. Veja, irmãos, Paulo não está dizendo que a mulher, ela não é imagem de Deus. Lá o texto de Gênesis é claro. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. São iguais diante de Deus. Mas o que Paulo está colocando para nós é que no próprio texto de Gênesis existe uma ordem, existe uma ordem de criação. Primeiro Deus cria o homem do pó da terra, depois ele cria Eva do lado de Adão. Isso não quer dizer que eles são um menor do que o outro, mas existe uma primazia. O homem foi criado primeiro e, portanto, é dele a responsabilidade de liderar a sua mulher na palavra de Deus. E quando Eva peca, a culpa é de Adão, porque ele era para ensinar a palavra de Deus a sua mulher, ele falha nisso, e ela dá ouvidos à serpente, e Adão está do lado dela. O texto fala que a Eva pega o fruto e dá para o seu marido, ela não vai chamar, ele está do lado ali como um omisso, maldito, não tendo autoridade da palavra de Deus sobre a sua mulher. E aí acontece a queda. Mas a ordem da criação, ela permanece. Não é porque agora nós estamos na nova criação enquanto convertidos, enquanto igreja. Por exemplo, a gente viu nas pregações de Gálatas que Paulo vai dizer: olha, em Cristo agora não existe homem, mulher, livre, escravo, senhor ou escravo. Todos somos um em Cristo Jesus. O que importa agora é essa nova criatura. Mas isso não quebra as diferenças dos gêneros sexuais do homem e da mulher. O homem, ele tem esse fardo de liderar a sua mulher debaixo da palavra de Deus. E portanto, a mulher foi criada para ser uma auxiliadora do homem, igual em dignidade e glória, distinta em função. Isso não tem nada a ver com habilidade, de novo, ou com valor, mas é apenas com papéis diferentes, como vai exercer o outro. E é por isso, vejam, que Jesus é boa notícia para as mulheres também. Inclusive a masculinidade de Jesus é uma boa notícia para as mulheres, porque Deus não se tornou mulher para nos salvar, Deus se tornou homem. Por quê? Porque a culpa é primária daquele que tem mais autoridade, no caso Adão. Então Paulo está estabelecendo aqui essa ordem criacional de que o homem veio primeiro que a mulher, e portanto nós temos esse fardo. Então, se você, homem, não está ensinando a sua mulher a palavra de Deus, você está em pecado, você está imitando o seu pai Adão, você está governando o seu lar de acordo com a sua palavra, que é a mesma coisa que a palavra do diabo, da serpente, que é o oposto à palavra de Deus. Vocês homens, nós temos o dever irrevogável de liderar nossos lares, nossas esposas, não conforme aquilo que você quer. Você não é um reizinho. A sua autoridade está todinha pautada na palavra de Deus. É você com o texto aberto, levando a sua esposa e seus filhos para mais perto de Deus, e não dos seus caprichos autoritários. É isso que Paulo está estabelecendo aqui, verso 2 ao 10. E aí o verso 11 ao 12, Paulo vai voltar a dizer sobre a igualdade do homem e da mulher. Ele vai dizer, verso 11: no Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. São iguais. Ok, a Eva foi criada a partir de Adão, mas a partir de então todos os homens que existem nascem da mulher. Isso Deus está dizendo que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Nós somos iguais, um vem do outro, todo mundo vem de Deus. Deus é a autoridade máxima no fim das contas. E no culto público existem diferenças de função. E reparem, só para nós retomarmos o verso 10: os anjos olham para a igreja.
Paulo vai dizer em Efésios 3 que a multiforme sabedoria de Deus é vista na igreja pelos anjos. E Pedro vai dizer que os anjos ficam sondando a igreja para conhecer mais a Deus. Ou seja, onde Deus é mais conhecido no universo, na dimensão visível no céu e na terra? Na igreja. Porque na igreja, o Deus que é infinitamente santo está tendo comunhão com criaturas abominavelmente pecadoras, está redimindo pecadores. E quando os anjos olham para nós enquanto nós cultuamos a Deus, eles vão conhecer mais a Deus do que eles diante da face de Deus cantando santo, santo, santo. Porque ao olhar para você, o anjo ele vai conhecer a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor incondicional de Deus e a justiça e santidade de Deus também na sua vida. Então, vir para a igreja sem distinguir o papel e o porte do homem e da mulher, e fazer isso de forma pública, e provocar sensualidade na igreja, isso é uma abominação para a igreja, para a sociedade, até mesmo para os anjos. Portanto, a ordem do culto, ela é o clímax da criação, e ela é onde a glória de Deus se manifesta mais na simplicidade invisível e oculta da glória dele, manifesta no culto simples, centrado em Cristo Jesus. E até mesmo os anjos ficam perplexos quando a igreja se reúne em adoração. Como é possível aqueles imundos abomináveis que somos nós conhecerem e glorificarem mais a Deus do que nós que estamos na presença imediata de Deus na dimensão celestial? Isso é o Evangelho, isso é a glória centrada de Cristo Jesus em nossas vidas e em nossa igreja. E ele termina, verso 13 ao 16, com uma questão bem prática, bem contextual, bem cultural, dizendo: julgai vós mesmos. É adequado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? O ponto aqui, irmãos, é de novo o culto público. O grande problema de igrejas que eu mencionei aqui, que as mulheres usam um véu, presta atenção no que eu vou falar, é que o uso de véu na CCB é absolutamente pagão, ímpio. Porque as mulheres, elas se apegam ao véu como se fosse uma relíquia sagrada. E de acordo com vocês mesmos que saíram de lá, porque eu nunca fui lá, conheço apenas de testemunho ocular, as mulheres não oram em nenhum lugar, mesmo em casa, sem o véu. Está lá um pedacinho de pano. É absolutamente o contrário, não tem nada a ver com o que Paulo está falando aqui. Da mulher se cobrir com a pala quando for diante da igreja para orar ou profetizar, é um outro mundo do que as mulheres hoje, dentro dessa denominação, que não é considerada cristã, se apegarem a esse objeto. Presta atenção, se apegar a qualquer objeto que seja, para você ir até Deus, é idolatria. Quer seja um terço, quer seja um véu, quer seja um pastor. Você não conhece a Deus. Se vocês dependerem de mim para orarem, isso é uma abominação diante de Deus. Porque todos nós vamos diretamente a Deus em oração através do nosso único mediador, que é Cristo. Colocar um outro mediador, que quer que seja um véu, seja um pastor, seja uma tradição, seja Maria, seja qualquer coisa que seja, é diminuir a glória do nosso mediador, que é Cristo, como o único caminho e meio para nos achegarmos a Deus. Não existe nada entre nós e Cristo, nós temos acesso a Ele. Portanto, orem a Deus em nome de Cristo somente, crendo que Deus ouve a sua oração. Ele é o seu Pai que te ama e te ouve, e que não precisa de nenhum apetrecho supersticioso pagão.
Isso é coisa de pagão, isso é coisa de quem não conhece a Deus, isso é coisa de quem tem medo de se chegar a Deus, porque sabe que é pecador e sabe que precisa de uma série de coisas para se chegar a Deus. A ira de Deus foi derramada em Cristo. A única coisa que sobra para nós agora é graça, misericórdia, amor, bondade e beleza do nosso Deus. E isso pela fé, e não pelas obras, ou pela performance, ou por religiosidade. Esse é o evangelho que Paulo está marcando aqui para nós. Continuando o texto, verso 14: não nos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso é motivo de desonra? Já falei, cabelo comprido não é de qualquer tipo, é no tipo homossexualizado, afeminado. Verso 15: e que se a mulher porém tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória, pois o cabelo comprido lhe foi dado no lugar do véu. Mas se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume, tampouco as igrejas de Deus. Esse é um dos únicos lugares que Paulo fala de costume. É um costume católico, universal, em todas as igrejas. Por qual que é o costume? Primeira coisa, ordem no culto. Segunda coisa, distinção de gênero marcado na vida dos cristãos. Um homem se portar como um homem, uma mulher se portar como mulher. E a terceira tradição que Paulo está marcando aqui é não sensualizar em nenhum motivo, trazer motivo de pecado para os nossos irmãos no culto público, especialmente aqueles que estão à frente ministrando a igreja. Agora, uma vez que nós entendemos a passagem no contexto, ela é extremamente importante para dias como o nosso. A geração Z está toda crescendo sem a distinção de gênero marcada entre eles. Eu fico abismado ao ver adolescentes que eu não sei dizer se é menino ou se é menina. E isso, esses adolescentes, essas crianças crescendo absolutamente destruídas. Deus vai converter muitas delas, já está convertendo, na verdade. Ele sempre tem o seu povo que ele chama, e vai ser papel nosso da igreja ensinar para essas pobres criaturas absolutamente destruídas, com lares destruídos, absolutamente desorientadas, sem saber nem quem elas são, ensinar os meninos a se portarem como homens e as meninas a se portarem como mulheres. E isso até nível capilar. A gente precisa marcar isso. E isso é duas coisas: na ordem da criação, e portanto é algo bom, e a ordem da nova criação do Evangelho mantém a estrutura da criação e nos redime. E a gente precisa mostrar para essas crianças a glória de Cristo e a identidade delas nele, e a importância e o valor da distinção do homem e da mulher, enquanto iguais diante de Deus em valor e capacidade e glória e dignidade, mas funcionalmente distintos, e isso é para o bem nosso. Vou concluir rápido com 3 conclusões teológicas sobre esse texto. E de novo, quando eu digo teológico, eu estou dizendo sobre Deus. Esse texto nos ensina 3 coisas essenciais sobre o nosso Deus bendito. Primeira coisa, de novo, verso 3: Deus é o cabeça de todas as coisas. Deus é a autoridade final na sua vida. Quer você reconheça isso ou não, quer você se submeta a isso ou não, quer você viva ou não debaixo da autoridade de Deus, Ele é em si mesmo a autoridade suprema sobre toda a criação. E a grande pergunta é: você tem vivido debaixo da autoridade de Deus em Cristo na sua vida? Ou você tem vivido com a sua própria cabeça? Essa é a tentação de Adão e Eva. A árvore do conhecimento do bem e do mal, eu já falei para vocês, é um conhecimento jurídico, é julgar o que é certo e o que é errado.
A tentação no Éden era: Adão, Eva, vocês vão julgar o que é certo e o que é errado com base na palavra da serpente e na cabecinha de vocês, ou vocês vão julgar o que é certo e o que é errado com base na palavra de Deus, que já disse o que é certo e o que é errado para vocês. O que Adão e Eva quiseram? Eu vou ouvir a serpente, eu vou ser igual a Deus, quando eu ser autônomo e julgar a minha vida conforme eu bem querer. O resultado disso é sempre morte, é sempre miséria, é sempre catástrofe, é sempre maldição. Por outro lado, quando você se submete pela graça de Deus à autoridade dele, e você começa a ver cada ponto na sua vida, cada área da sua existência, você como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filha, como filho, como funcionário, como patrão, como um estudante, como um amigo e amiga, como cidadão e cidadã, você vai ver toda a sua vida debaixo da autoridade de Deus, que é declarada de forma autoritativa nas Escrituras Sagradas para nós. E aí sim, você vai ter vida e vida em abundância. Então a primeira coisa que esse texto nos ensina é que Deus em Cristo é o cabeça de todas as coisas. Segunda coisa, verso 7, 11:7, pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. O homem é imagem de Deus, quer dizer que ela é a glória de Deus, ele é a manifestação de quem Deus é para a criação, e a mulher é a glória do homem. Isso quer dizer que, se o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem, quer dizer, claro, que a mulher também é a imagem e glória de Deus, e portanto foi para isso que você foi criado, para manifestar quem Deus é. Você é um espelho, você é imagem, você foi criado para a glorificação de Deus. Então o segundo ponto nos mostra que Deus se manifesta na criação da humanidade, agora em Cristo Jesus como Deus homem, como imagem perfeita de Deus, e agora na igreja como imagem restaurada e redimida de Deus. Nós somos criados para manifestar como imagem de Deus a sua glória. E você só vai manifestar a glória de Deus quando você se submeter à autoridade de Deus. E aí o que vai acontecer? O Espírito vai trabalhar na sua vida e o seu caráter vai ser transformado, o seu coração vai ser transformado, e você vai começar a mostrar para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos e para todo mundo o caráter de Deus e de Cristo Jesus: amor, alegria, paciência, bondade, domínio próprio, mansidão. É isso que significa estar debaixo da autoridade de Deus e manifestar a glória dele. Em último lugar, verso 12, final do verso 12: tudo vem de Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. O seu emprego, o seu dinheiro, a sua falta de dinheiro, a sua saúde ou a sua falta de saúde, a sua vida ou a sua morte, tudo vem de Deus, como a fonte suprema, como o Criador alfa de todas as coisas. E o que Paulo quer fazer aqui para nós concluirmos definitivamente, o último ponto agora, é que a igreja seja isso: uma comunidade debaixo da autoridade de Deus pela sua palavra, não debaixo da minha palavra, não debaixo da tradição tal, X e Y, não, uma comunidade submissa ao que está escrito aqui. A igreja, ela vem de Deus. Toda manifestação local, em qualquer denominação que prega o Evangelho, é o Espírito Santo que criou aquela comunidade como o princípio da nova criação em Cristo. E é na igreja que a glória de Deus ela é supremamente vista, porque nós somos o corpo de Cristo. E a glória de Deus é vista quando nós nos submetemos à palavra de Deus, nos submetemos uns aos outros, andamos em santidade e temor, conforme Deus criou e recriou cada um de nós como homens e mulheres
santos e santas diante do nosso Deus. E tudo isso, o Evangelho é maximamente glorificado e a igreja é de fato edificada. Deus é maximizado, nós somos beneficiados e edificados na ordem da criação e na ordem do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém?